Olá, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui do ciclo de webinários Educação Inovadora. Vocês sabem que todos os meses a gente traz especialistas para discutir assuntos relevantes à educação contemporânea para toda a comunidade escolar. E a intenção dessas conversas é contribuir para os processos de ensino-aprendizagem com inovação nas escolas de vocês mesmo. E criar uma rede de trocas e experiências para que cada escola possa seguir o melhor caminho para a sua comunidade. E hoje, para falar sobre o novo professor, design, aperfeiçoamento contínuo, relação com a comunidade, a gente convidou o Moisés Silberstein. O Moisés é pedagogo, especializado em tecnologias e educação e coordenador de educação digital do Colégio Santa Cruz. Moisés, é um prazer ter você aqui. Muito, muito obrigada pela sua presença. É sempre muito bom conversar com você. Você gostaria de dar um oi para o pessoal? Eu gostaria, gente, muito boa tarde. Eu queria agradecer primeiro a Compartilha pelo convite. Bom, assim que você quiser, eu me apresento um pouco, conto um pouco de mim, Por mas favor. muito bem-vindos. Então, eu trabalho eu sou um pedagogo, que me especializei nesse campo das tecnologias desde 83, eu já sou bastante veterano nisso. Trabalhei em diversas áreas, com ensino à distância, com tradução de software, com venda de software educativo, e num determinado momento eu fui convidado lá pelo Santa Cruz, onde eu estou agora, para coordenar a área de tecnologia educacional, que agora a gente já chamando de educação digital, porque ela sofre uma transformação, e eu estou desde 2006 lá, e as bibliotecas também do colégio estão debaixo da minha coordenação, e eu espero que, essa minha vivência, né, nesses 4 meses pilotando a escola, né, nesse lugar, possam ajudar vocês a, enfim, né, entenderem e tirarem alguns exemplos, enfim, pensarem sobre alguns aspectos novos nesse processo que todo mundo está vivendo agora. Com certeza vai poder, gente. O Moisés é um super especialista, uma pessoa com uma vasta experiência, é uma pessoa muito bacana, muito acessível. Então aproveitem, esse momento é para vocês mesmos, é para vocês comentarem, perguntarem, né? Usem aqui o Moisés, aproveitem esse momento que passa muito, muito rápido, vocês sabem. Já tem um monte de gente falando boa tarde, a Glenda, a Lívia, a Cíntia, a Angelina, a Maria Urundina, a Regiane, boa tarde, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. E eu vou dar o pontapé aqui na nossa conversa com o Moisés, perguntando justamente isso, né? Assim, sobre esse período na sua escola, Moisés. Que tipo de ajustes vocês fizeram, né? Foram necessários na didática do seu time de professores para dar aulas 100% à distância de repente? Bom, então, como todos a gente foi pego de surpresa, né? A gente vinha desdenhando um pouco a gravidade da situação, e quando o governo decide lá no dia, acho que foi 13 de março, era uma sexta-feira, que a partir do dia 18, que era na quarta-feira seguinte, as escolas já não poderiam mais abrir. A gente teve esse final de semana, 14 e 15, e os 2 dias ainda com os alunos no campus, para poder se organizar. A primeira coisa que eu acho que a gente aprendeu rápido, demoramos, são 5 cursos, né, infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e a gente tem o EJA noturno, então cada um tem uma direção e tem um jeito, uma cultura própria, mas o que a gente tentou estabelecer é que cada curso escolheu um grupo de professores de referência, e a gente transformou eles numa espécie de equipe de apoio técnico, né, junto com a equipe de TE, esse pessoal montou um time que, a partir do sábado seguinte, começou a se organizar para poder dar subsídio para os colegas e para o processo. Acho que essa foi a primeira medida, eu acho que foi uma medida legal. Lógico que tem alguns cursos que demoraram 2, 3 semanas para organizar esse time, mas esse time foi central. A gente adotou o WhatsApp como ferramenta de trabalho que tem 2 lados, né? Ele dá essa celeridade, esse imediatismo, você sabe de tudo que está acontecendo na hora, mas ao mesmo tempo deixa as pessoas completamente desvairadas de tanto ter que, né, você deixa de fazer as outras coisas, você passa a ficar só no automático, né, então você não consegue fazer às vezes um recuo para olhar a estratégia, porque você está sempre no atendimento, mas foi vital para o começo, né,
E outra coisa que a gente fez também, a gente tem uma escola que tem bastante recurso, a gente disponibilizou os computadores que a gente tinha, né, portáteis, para que todos os professores que não tinham um bom recurso, a gente descobriu que tinha muita gente que não tinha um bom WhatsApp, ou que não tinha uma boa internet, né, uma boa conexão, ou não tinha um computador capaz de segurar aquele tempo, né, ao vivo. A gente também entregou, né, emprestou para todos, para professores, para família, né, para quem tem vários filhos e que passou a ter essa dificuldade de ter que ter 4 computadores, 5 computadores em casa. A escola foi rápida nisso. Acho que essas foram as medidas. A outra medida importante, também para início, que até permaneceu até agora, é que a gente tomou a decisão lá no início de não dar as aulas todas ao vivo, que foi uma coisa que no começo nos pareceu que a gente estava saindo errado. Muitas escolas decidiram por garantir que tivesse, tinha 5 aulas pela manhã, ou 6, que elas fossem transmitidas às 6, ao vivo, com o mesmo professor, ou seja, a grade ficou intacta. A gente decidiu, logo de início, a gente não tinha certeza que a gente ia conseguir produzir essas lives com qualidade e estabilidade logo de cara, e a gente achava que isso era um exagero, no sentido de deixar o aluno lá plantado, em casa. A gente logo de cara achou isso difícil. Então, a gente começou sem lives, só conteúdo publicado, mesmo para os pequenos, e levamos umas 2 semanas para começar a colocar as lives, até a gente aprender a usar, né, as ferramentas, e a gente percebeu que esse era o melhor modelo. Então, os alunos, em média, têm uma live por dia, os maiores, uma aula, né, das matérias, das disciplinas, e os menores até 2 ou 3 vezes por semana, nem chega a ser uma por dia. E a gente foi aprendendo a modular isso. Acho que essa foi uma decisão também importante, porque deixava eu estou me adiantando aqui, Ana, mas acho que é um ponto, porque deixava o aluno mais livre, e a família também, né, para que ele não tivesse que fazer tudo no período da manhã, ou tudo no período da tarde, onde ele já estudava. Ele tinha um encontro marcado na escola, mas ele tinha a liberdade de concluir as outras atividades ao longo do dia, ou até, às vezes, ao longo da semana. As entregas foram ficando mais flexíveis. Eu acho que a gente acertou aqui também nessa decisão. Difícil, né? Porque, às vezes, as famílias também tinham uma expectativa de 6 aulas iguais e continuar com a mesma carga, e isso aparentemente funciona, mas no nosso caso a gente achou que não era o melhor caminho. Acho que isso que você está comentando é bastante interessante, porque vocês rapidamente adaptaram, né, a situação. Vocês não simplesmente transpassaram ali a situação do presencial para o digital, né, com as crianças e os professores, 6 horas ali direto. Vocês rapidamente adaptaram isso e entenderam que no digital a situação é outra, a realidade é outra, o comportamento também é outro, os aprendizados também podem ser, as oportunidades podem ser outras, né? E aí eu queria aproveitar e perguntar para você também, o que vocês aprenderam nesse período totalmente à distância, totalmente digital, que vocês não vão desaprender mais? Bom, para ser honesto, eu não tenho certeza de se isso que eu vou falar em seguida está incorporado, né, consolidado, se a gente voltasse agora para o presencial normal, se a gente não recuaria, né, um pouco, mas porque a reflexão ainda não né, não foi bem feita, né, os professores trabalharam março, abril, maio, junho, a gente parou as férias normais, chegado no final de junho a gente queria fazer uma reflexão, mas estava todo mundo tão cansado que não deu ainda, né? Agora que a gente está tentando fazer uma reflexão sobre o que aprendemos, mas basicamente, para mim, o que fica de aprendizado para sempre é que é possível usar o momento remoto, né? Que normalmente a gente usava para tarefas, né? Para estudo em casa, né? Para lição de casa. Ela pode ser um momento de aprendizagem inicial de um conceito, né, e que o momento presencial pode ser o contrário, um momento de reflexão, de troca, de exercício, junto com o educador ali na classe, que é o que o pessoal chama de ensino invertido, sala de aula invertida. A gente conseguiu, muitos professores começaram a perceber que isso é muito plausível. As videoaulas que eles começaram a fazer e aprenderam a fazer rapidamente, né, aqueles que não faziam, a maioria não fazia, eles perceberam que que os alunos retornavam muito bem,
dizendo que era muito, muito bom poder rever com calma, quantas vezes precisasse, e que isso trazia um outro modo de compreensão, ajudava quem, né, enfim, quem tinha mais dificuldade. E então eu acho que esse é o primeiro ganho, que talvez nem sempre o momento presencial pode ser usado de um modo bem variado, em vez de ser tão, né, tão monológico, tão discursivo como em geral a gente fazia. Outro ponto que eu acho que a gente aprende, que eu acho que a gente avança, é que assim tem muitos jeitos de fazer avaliação de aluno, porque assim o professor se viu de uma hora para outra privado primeiro dos instrumentos que ele estava acostumado, né, de provas comuns, com controle, né, com os alunos sentados, todos na frente, você podendo controlar o que eles estavam fazendo. A parte do visual, você perdeu essa avaliação que você faz da postura do aluno, né, do olhar, do jeito que ele te procura no final da aula. Essa falta desses dados obrigaram os professores, ou estão obrigando os professores a ir buscar outras formas de entender o que está acontecendo do outro lado, junto, né, como esse conhecimento que a gente está trabalhando está impactando, está ficando bem, né, bem ancorado lá no aluno, e isso gera novas descobertas, né, mesmo as provas múltipla escolha, que a gente passou a abusar mais, porque é muito mais simples no computador, elas passaram a ter variações, né? O professor experimentou outros modos de fazer as provas. Eu acho que tem um ganho aí no processo de avaliação, que talvez a gente transforme um pouco as nossas práticas, que estavam muito bem, muito consolidadas e às vezes muito acomodadas, né? No nosso caso lá no Santa Cruz. Outra coisa que eu acho que foi muito legal foi o planejamento coletivo. Os professores primeiro que os professores conseguiram enxergar o que os colegas estavam publicando e propondo, coisa que no dia a dia, mesmo com uma reunião pedagógica bem feita por semana, não dá para você saber que cada colega está produzindo, está criando, né, tá construindo com os alunos. E aqui eles conseguiam, dentro do possível, né, olhar o que os colegas estão fazendo, e alguns cursos, no caso do Fundamental 1 e do Infantil, eles, antes de publicar, né, a gente usou o Google Sala de Aula para os pequenos, até Fundamental 1, e usamos Moodle do Fundamental 2 em diante. Então, no caso do Google, antes do professor publicar na sua sala de aula, eles criaram uma sala coletiva, onde cada professor publicava a sua prática, né, as suas atividades, a coordenação dava uma olhada, uma organizada, e dali o professor trazia para a sua sala. Então, era como se fosse um lugar coletivo, né, onde todo mundo ia beber e via o que estava todo mundo produzindo. Isso foi inédito. Eu acho que isso tem né, os professores reconhecem que nunca eles foram tão coletivos, né, na hora de planejar. Outro ponto é o envolvimento da família. Também é uma faca de dois gumes, né? A escola nunca ficou tão exposta, né? Espero que isso seja comum aí, que vocês também sintam isso. A gente está lá com né, as nossas vísceras, os professores estão abertos, eles entram nas casas, os seus modos de pensar, os seus objetivos estão todos ali. Nunca foi assim, a família nunca entrou tanto na escola, e a escola nunca entrou tanto nas casas. E isso tem duas faces, né? Obviamente, a gente fica mais refém de avaliações, né, erradas ou de críticas, e mesmo de ter erros que a gente comete, de todos os tipos, mas, ao mesmo tempo, você também traz a família mais para perto do teu pacto, você faz um outro pacto com a família, que eu acho que também isso pode trazer ganho, sabe? A escola entende, a família entende melhor que contrato é esse que ela fez, onde é que a gente está querendo chegar. Eu acho que, especialmente nos pequenos, em que os pais estiveram junto dos filhos, fazendo as aulas, ajudando eles a trabalhar no computador, acho que isso foi de uma riqueza. Eles se sentem parte do processo, né? E o último item que eu citaria, assim, que eu acho que a gente pode não desaprender mais, é que o currículo, eu acho que a gente, pelas dificuldades que a gente vive nesse momento remoto, de
ter sido rapidamente tendo que planejar, de não ter as ferramentas dominadas, a gente como professor, a gente ficou mais flexível, sei lá, a gente podia errar mais, a gente correu mais risco, a gente publicava umas coisas que não davam certo, a gente usava muitos temas, os professores usaram muitos temas da própria Covid, da pandemia, dos problemas sociais, econômicos, políticos, do mundo, enfim, a questão racial entrou, sabe? O currículo ficou mais rico, mais aberto do que normalmente ficava. Os professores começaram a abrir mão um pouquinho mais desses seus planos tão bem feitos, que às vezes vinham de anos de planejamento, porque puderam arriscar, não porque queriam arriscar, mas porque foram colocados nesse lugar de risco, né? Testaram mais coisas, erraram com mais coragem. Eu acho que, Interessante. eu acho que isso tudo é muito bom, né? Não posso garantir que isso tudo vai ficar, mas tem um caldo muito interessante para pensar, né? Que sonho se ficar, né? Que sonho, porque você está colocando tantas coisas tão importantes aqui, tão bacanas, que a gente vem discutindo tanto há bastante tempo, né? E que essa pandemia, essa situação toda obrigou a gente a fazer, e como você falou, a ser mais flexível, né, no planejamento, mais livre, e também um professor colaborador, né? Colaborar mais com os outros, né? Entre si, usar mais, aproveitar mais o conhecimento e as práticas dos seus colegas, né? E também dos alunos. Já tem alguns comentários aqui, vou começar aqui, a Solange Petrocino está aqui vendo a gente, oi Sol, ela fala, o Moisés sempre arrasa, quanto conhecimento prático, e é mesmo, é incrível conversar com o Moisés, porque ele traz conhecimento de hoje, de agora, né, na escola, na sala de aula, uma pessoa muito experiente, né, muito competente. A Cíntia Fonseca pergunta, professor Moisés, você acredita que instituições possam vir a oferecer ensino fundamental 2 e médio parcialmente remoto? Pois eu acho que essa é uma pergunta, eu não consigo pensar num sentido, eu acho que a gente volta às instituições já, mas, né, que estão operando nesse lugar, acho que elas voltam para o presencial assim que for possível, a gente vai ficar híbrido por mais um ano, talvez, e depois a gente vai sobrar um pouco, né, eu acho que talvez o trabalho de casa, né, a gente vai ser mais digital, os nossos planejamentos vão estar lá e o aluno vai poder usufruir isso de um outro modo. Mas fazer ele, assim, tipo, como no ensino superior, que você pode fazer 20% das aulas remotas ou 40%, eu não acho que as escolas consolidadas vão optar por esse modelo. Eu não acho que tem vantagem. Eu não sei dizer, do ponto de vista pedagógico, talvez pudesse deixar o aluno em casa um dia ou dois, com liberdade, né, com projetos mais longos. Talvez surjam outros modelos, outras escolas experimentando isso depois, talvez. Eu acho que as escolas que estão já, elas voltam para o seu lugar, eu acho. Mas eu concordo, eu acho legal pensar que talvez isso possa ter realmente vantagem, especialmente para os alunos maiores, né? Porque eu acho que os pequenos sofrem muito longe, né? A escola para um pequeno não é só o conteúdo, pelo contrário, o conteúdo formal é a menor parte, é todo o entorno, é o espaço, os eventos, é o encontro, é o acolhimento, enfim. E aí eu acho que não faz sentido ele ficar 4 dias na escola, um em casa. Mas os maiores poderiam usufruir. E talvez a gente encontre, economicamente, também razão para isso lá na frente, escolas que podem atender mais gente, né? Com menos classe, com menos professores pagos presencialmente, mas aí eu não sei se a gente vai fazer boa educação pensando na questão só econômica, financeira, propriamente dita, né? Mas eu acho que as nossas não vão fazer esse híbrido para sempre. Mas é um palpite. Bacana. A gente tem aqui mais uma perguntinha. A Vanessa Lima pergunta, professor, esse momento seria uma mudança na prática? Mudança nas relações? Teria possibilidade desse movimento? Obrigada, Vanessa. Então, eu acho que eu já citei alguma coisa, né, no sentido de... Eu acho que a gente tende a voltar para a zona de conforto muito rapidinho, né? Vai precisar alguém ficar relembrando das conquistas
né? É que esse período de quarentena, ele é difícil a gente comemorar, né, as conquistas, porque a gente ainda tem muito mais a lamentar, né? É um momento difícil para todos. Mas se depois que a gente voltar, alguém continuar, primeiro acho que a gente tem que documentar, né, tudo que a gente está fazendo e tudo que é conquista mesmo no sentido de uma pedagogia mais livre, né, mais contemporânea, mais efetiva, né? E aí essa documentação pode servir para lá na frente a gente poder não deixar isso esquecido, né? Talvez isso possa produzir uma mudança nas práticas, mas eu confesso que eu sou um pouco cético. Eu acho que a gente volta para a zona de conforto rapidinho e vai ter que ficar alguém lá enchendo os professores, dizendo, gente, a gente aprendeu a fazer isso, vamos, sabe, coisas, por exemplo, coisas que eram complicadas, pareciam complicadas. Você tinha um convidado que era um professor que, sei lá, em outro estado ou em outro país que você queria trazer para falar com os teus alunos. Putz, você tinha que chamar o pessoal da tecnologia para montar um circo na tua sala, ou ir para uma sala especial e fazer ensaios, não sei o quê. Agora está todo mundo tão craque em abrir uma sala no Meet, no Zoom, sei lá, e chamar a pessoa, marcar um horário e fazer sem precisar de ninguém, que a gente, né, não precisará mais dessa preparação toda. Mas será que daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, sem fazer isso, a gente não fica de novo com medo, assim? Então, porque a gente é assim, né? E as relações que você pergunta, não sei, as que são tão aberto isso, mas eu acho que tem essas coisas que eu falei, as relações com a família parecem que podem passar por uma nova, né, sabe, a escola ficou mais transparente, é legal isso, eu acho que quando você contrata uma escola, muitas vezes você não tem, né, clareza do que está acontecendo direitinho lá dentro, como os professores funcionam. Agora você está vendo, se você tiver tempo, interesse, curiosidade, você vai fundo, você entende o que o professor está produzindo com o teu filho, onde eles estão chegando. Isso pode produzir outras relações, pode ter gente que vai querer te deixar, mas pode ter gente que vai querer vir para você, porque você tem um trabalho bacana. Então, eu acho que tem chance, né, de mudar, mas eu acho que tem algo que é uma aposta. Eu acho que é preciso, é um pouco meu papel, né, eu acho, do pessoal da tecnologia, principalmente da tecnologia educacional, do pedagógico, da educação digital, que é ficar continuamente lembrando, gente, ó, não é possível vocês esquecerem de fazer isso, né? Não é possível que a gente vai voltar para essas provas duras que vocês fazem, né? Que vocês não podem passar conteúdo para o aluno estudar em casa para vir para a escola discutir com você, que você tem que dar toda a aula conceitual daqui, sei lá. Que você não vai aproveitar uma videoaula para dar um pouco de liberdade, autonomia. Eu acho que vai precisar ficar enchendo o saco deles professores. Sim, eu queria aproveitar e perguntar, então, para os professores que estão aqui presentes, o que vocês não querem desaprender, né? O que para vocês querem continuar levando e que não precise alguém ficar enchendo o saco de vocês para vocês voltarem ao que vocês fizeram nesse período? Queria saber de vocês. A Elaine Mello comenta, professor Moisés, é sempre um prazer ouvi-lo. E ela pergunta, ela fala, como o mundo, os professores nunca mais serão os mesmos após a pandemia, isso é fato. Espero, sim, com certeza. Eu queria, então, aproveitar, já que a gente foi tão longe, né, queria voltar para o começo da volta, né, que a pandemia não passou, né, mas já se discute a volta às aulas presenciais, né, e qual, então, para você, Moisés, o primeiro passo, assim, que você sugere que a escola dê para acolher os profissionais que trabalham lá, né, as famílias, como você também comentou, né, para estreitar essa relação, e os alunos, naturalmente? Então, a gente está vivendo exatamente essa discussão lá, imagino que muitos de vocês estejam nesse momento na escola de vocês fazendo essa reflexão. Se monta um comitê de crise, algumas escolas com mais recursos contratam, né, um sanitarista, uma equipe, sei lá, uma empresa de sanitização, tem empresa de tudo que é tipo agora surgindo, né, de todos os serviços, equipamentos para detecção de temperatura, gente que cuida de psicologia das pessoas nessa fase. Mas, enfim, cada um deve ter lá um jeito de lidar com isso. Eu acho que a primeira coisa é acolher as diferenças,
não, talvez, não sei, vou mudar a ordem. Acho que a primeira coisa é sem exagero, né? A gente está pensando em não investir em coisas que depois vão ficar entulhos para nós, né? Então, esse túnel, não estou falando de coisas meio caras, mas passou pela cabeça lá, tem um túnel para medir a temperatura das pessoas a entrar, depois você vai fazer o que com isso? Ou então botar uma câmera nas salas para poder fazer a aula presencial ser transmitida para casa, putz, essa câmera depois não vai servir para nada, vamos tentar aproveitar um outro. Então, a primeira coisa é tentar aproveitar coisas que perdurem, né? Que não se esgotem, que seja um investimento, né, perene, né? Pensando no depois. Acho que tem essa coisa do acolhimento, porque são muitas facetas diferentes, né? São muitas pessoas. Por exemplo, os professores, no nosso caso, estão muito mobilizados, achando que setembro é muito prematuro voltar, né? É uma categoria profissional que tem uma organização, né, principalmente na rede privada, mas na pública também, né? E de alguma maneira estão achando precoce que a gente está, né, entrando na onda do governo, das empresas e tal. Então, esse grupo a gente está tendo que entender, respeitar. Eles têm uma comissão, eles vêm, a gente negocia. Bom, então tem um lado. As famílias bem divididas, né? Uma parte das famílias já estava a fim de se ver livre, entre aspas, dos filhos, voltando para a escola, para poder ter um pouco mais de tempo para trabalhar, para ter mais liberdade. Alguns voltando mesmo, as famílias voltando a trabalhar, e não tem mais como deixar esses meninos em casa, enfim, dependendo da idade, é bem complicado. Então, famílias que pressionam para a volta mais cedo, e outras que têm os mesmos receios dos professores, né? E, além disso, tem todos os grupos de risco, de doenças pré-existentes, sei lá, comorbidades, que eles chamam, que também tem que ser olhado. Então, acho que a outra coisa é isso, entender que a gente vai viver esse lugar de acolhimento, e por ser assim, talvez não dê para a gente produzir. Eu acho que esse momento híbrido vai ser bem, bem diferente, bem complicado, né? Porque a gente vai eu acho que a gente está tendo mais produtividade agora, que está tudo no remoto, do que quando a gente for para o híbrido. Porque quando a gente vê os alunos lá na escola, a gente vai ter que acolhê-los, vai ter um tempo de entendê-los, conversar com eles sobre o que eles viveram, como isso tudo aconteceu. Não dá para sair como um trem, né, tentando compensar todo o conteúdo que não se deu, mas, ao mesmo tempo, tem que se fazer esse conteúdo aparecer. Enfim, vai ter professores que não vão voltar. Então, acho que o acolhimento às diferenças é muito importante. E aí, outra coisa que eu não sei, a gente ainda não, a gente começou a fazer agora, que bom, tem um trabalho de comunicação muito importante, que é manter as famílias conscientes de que você está se organizando, né? Nem tudo está decidido, porque nem sabemos se dia 8 voltaremos, mas e semanalmente a gente manda uma circular dizendo das coisas que a gente está discutindo, né? Para que as famílias percebam que você tem uma discussão permanente, que não paramos de pensar nisso, e que estamos sensíveis às diferentes coisas que estão acontecendo dentro e fora da escola. Então, comunicação é vital, e um treinamento das equipes, né? E aí, eu passo particularmente, assim, eu sou sócio do Clube Pinheiros, lá, que é uma ilha também, né, de excelência aqui, e eles voltaram já com a parte aberta do clube, e eu tenho aprendido muito lá como os funcionários foram bem treinados e têm sido muito, muito importantes lá, porque eles ficam sempre numa vigília, uma orientação assim à distância, mas eles intervêm quando você se aproxima muito, fica muito tempo conversando e tira a máscara, enfim, ou senta num lugar que não deveria e tal, como vem Então, acho que os funcionários da escola, né, os próprios professores, os educadores, né, que na verdade todos são educadores, terão que ser treinados para poder ajudar os alunos a entender o que vai ser limite, porque os meninos vão voltar e vão querer se abraçar, vão querer comemorar, vai ser duro. Eu acho que a gente vai passar uma fase dura ali na setembro, outubro e tal, esse ano todo, né, de uma escola não tão eficaz,
muito... Então, acho que vão surgir outras práticas que eu não tenho nem como relatá-las agora, porque elas vão acontecer na hora. Não sei se eu respondi, mas eu acho que essas são mais ou menos as variáveis. Acho que sim, sim. Vocês avisem aqui, vocês têm mais dúvidas, querem saber mais, algo mais específico. A Eva Gleide da Silva comenta que um psicólogo também seria uma boa ajuda, né, nesse começo. Acho que sim, né, tem razão. A Solange Petrocino e a Márcia Storr, elas fazem uma pergunta meio parecida, né? A Solange fala, evoluímos no letramento digital, né, dos professores, mas como avançar para não fazer mais do mesmo, para fazer um uso adequado e com metodologias ativas? E a Márcia, ela complementa, né, ela fala como fica o trabalho dos professores com aulas presenciais e online? Como seria, na prática, o híbrido sem sobrecarregar o professor? Obrigada, obrigada a todos. Boa, né? Se tivesse uma resposta fácil, não é uma pergunta, é uma pergunta difícil, porque a gente nunca fez esse híbrido de verdade, né? Que precisa ser híbrido né? Eu diria assim, do meu lado, como gestor, assim, como coordenador pedagógico, eu gostaria de que a gente não transmitisse aula ao vivo para, né, aula presencial para quem está em casa, que a gente pudesse produzir umas sequências didáticas que uma parte delas se resolvem ali no presencial, né, uma parte da sequência ali e uma parte da sequência em casa. E mesmo que ele inverta, que ele comece na escola, em casa e venha depois para o presencial, ela possa também acontecer. E o único, porém, é o terceiro campo, que é o aluno que não volta, né, que por alguma razão a família não quer que ele volte. Esse precisaria de uma coisa gravada, né? Então, essa parte presencial, talvez, então, o professor grava, mas não enquanto ele está com os alunos ali na frente dele. Eu tenho preconizado isso, tenho defendido isso lá, porque isso é uma injustiça com aqueles que estão lá na frente, voltando, um professor dividido, né? E também para quem está remoto, e eles, sabe, não vai ficar bom nem para um nem para outro, eu acho que esse não é um bom desenho, mas às vezes, para o seu ponto de vista da praticidade, né, tem vários problemas, né, porque o professor teria que preparar 3 modelos ou 2 modelos de aula, e isso pode ser que dê problemas também, porque eles têm X horas, né, de trabalho, e aí vão ter mais horas para fazer, a gente está nessa discussão. Eu não deixaria, mas assim, a escola está tentando fazer um modelo que permita, vamos dizer, as duas coisas acontecer. Pelo menos uma aula, as turmas vão vir menores, né? Então o professor vai dar mais vezes a mesma aula, porque elas vão estar divididas, pelo menos uma aula eles querem estar transmitindo ao vivo para quem ficar em casa para aproveitar essa aula. Então não são todas as aulas que o aluno assiste lá no campus que... Ana, me relembra um pouco a questão, que eu acho que eu saí um pouco para esse lugar. Fica sobre como é que ficaria o trabalho dos professores, né, com o ensino híbrido presencial e online, né, e sem sobrecarregar o professor. Então, por exemplo, isso já é uma sobrecarga, né, porque ele teria que preparar uma aula para quem está só em casa, e uma aula que dê conta de começar no presencial e acabar no remoto, que possa também funcionar no contrário, quando vem primeiro o remoto, depois o presencial. O que não é tão simples, né? Vai sobrecarregar, mas vai ser necessário, eu acho, nesse momento. Agora, estou pensando quando falando nisso, estou pensando nos pequenos também, né? Como isso é mais difícil ainda quanto menor é o aluno, né? Porque a autonomia é menor, né? Ele não consegue fazer essas pontes, entender que aquele momento tem a ver com o momento anterior que ele estava na escola, essa narrativa para os pequenos não funciona tão bem, né? São 2 momentos diferentes. Então, são aulas distintas para esse que começou no presencial e foi para casa, daquele que começou em casa e veio para a escola. Acho que os pequenos é um sofrimento ainda, desculpa a palavra, mas maior, né? Porque é uma perda, e ao mesmo tempo que é uma perda, é uma chance de produzir algo diferente, né? Que possa... Eu acho que quando eles vierem para a escola, eu acho que a gente não vai ter condição de pensar nesse, não sei se eu estou certo, né? Nesse híbrido, nos modelos assim, sabe, dessa discussão toda sobre
disrupção, ensino híbrido, ensino por estações e tal. Eu acho que a gente vai ficar ainda num momento de acolher e fazer um trabalho lá na escola de um jeito e manter no remoto a estrutura principal de conteúdo que a gente veio fazendo nesses 4 meses. Eu acho que o que vai acontecer, se eu, né, gostaria até que acontecesse mais, era isso, né? Que o momento presencial fosse de muita troca, muita criação, um momento aberto. E o conteúdo, né, o peso da estrutura mesmo do currículo ficasse no digital, que já está pronto, né? Está montado, os professores já sabem fazer. Talvez isso seja uma saída. Não sei se eu respondi. Eu acho que É difícil. não é difícil mesmo, né? É tudo muito novo. E aí eu queria perguntar então também para você, Moisés, como é que tem sido, né, para os seus alunos, para os alunos de vocês, né? Porque a gente fala muito do professor e é certo, sem dúvida, ficam sobrecarregados de fato e até depois a volta com o ensino híbrido. E esse ensino híbrido também para os alunos, né? Que tem que estudar um monte de coisa em casa e depois ainda, né, tá lá com o professor, enfim, criando. Como é que isso também funciona, né? Como é que tem se dado isso para os alunos? Bom, tem uma coisa que eu talvez na pergunta anterior pudesse ter levado em conta, que é isso. Essas metodologias ativas prevêem um aluno mais protagonista, né? E de algum modo, eu não sei dizer, eu vou ser honesto, assim, acho que a gente não focou tanto, isso não aconteceu tanto, assim. Eu acho que os meninos, eles ganharam. Tudo bem, eles ganharam mais autonomia, porque agora... vamos falar, os alunos do ensino médio já tinham mais autonomia, mas vamos pensar no menino de 6º ano, 7º ano, 5º ano, ele já tem que se deparar, eles deparam-se com um roteiro de estudos, quase né, todo dia. Às vezes o professor entra ao vivo para dar uma orientação inicial, mas às vezes não, às vezes é um videozinho, às vezes nem tem vídeo, é um roteiro. E ele tem que ir dando conta de se organizar ao longo do dia para dar conta de passar por aquilo e tal. Alguns alunos que tinham até dificuldade na escola convencional estão se dando super bem. Alguns alunos que iam muito bem quando assistiam aula presencial estão se dando mal. Mas, enfim, você produz uma autonomia diferente. Mas, enfim, você está lidando né, com diferenças, porque tem gente que gosta de sentar ali e ficar ouvindo, e ali ele né, apreende tudo o que ele precisa para poder elaborar. E agora ele não tem mais esse momento. O que também aconteceu muito com os meninos, assim, a fluência deles cresceu muito, como a nossa, né, fluência no digital. Então, a gente se alfabetizou de um modo muito brusco, rápido. Estamos lidando com ferramentas de tudo que é tipo, produzindo vídeo, editando áudio, publicando em várias plataformas, né, mexendo com material na nuvem, compartilhando arquivo, produzindo arquivo com colegas ao mesmo tempo, em lugares diferentes, coisas que a gente fazia muito mal e muito pouco, né? Eu acho que isso é um ganho. Eu acho que o que falta ainda, também falta para o adulto, é uma reflexão sobre a própria fluência, né? Quer dizer, que aconteceu para a gente ter que fazer isso? Eu estou fazendo pesquisa no digital, para dar um exemplo, né? Mas será que eu, de fato, pesquiso como se deve, né? O fato de eu produzir o texto aqui no Google Docs, ou enfim, transforma esse texto em alguma coisa, né, diferente do que eu faria se eu fizesse a redação aqui no papel. Eu me organizo, não me organizo. Acho que a gente ainda não conseguiu uma reflexão sobre a própria, né, uma metacognição, que eu acho que é fundamental, principalmente para a gente, educador de tecnologia, que a gente faça os alunos e os adultos também, né, refletirem sobre como a gente está imerso nesse mundo digital e quanto ele produz de consciência, consciente, né, e crítico sobre o que a gente está fazendo. Né? Não é porque a gente se deu bem, a escola começou a funcionar, que a gente vende o que a gente fazia para esse novo lugar, né? Vende no sentido, né, de se entrega para essas coisas digitais porque elas funcionam bem. Não, tem muita coisa aqui
que no papel ainda, putz, e no tete a tete é melhor. Então, acho que os meninos estão fluentes, mas não estão conscientes, né? Outra coisa bacana, que eu acho que nem todo mundo tem essa competência, mas para o trabalho coletivo, colaborativo, né? Agora você consegue produzir textos à distância com seus colegas, fazer trabalho em grupo, apresentar seminário, é uma coisa bem diferente, né? Os alunos bem pequenininhos, a gente fez trabalhos com alunos de terceiro, quarto anos, que eles apresentavam seminários juntos na sala do Zoom, produziam, preparavam e se apresentavam. E as dificuldades são as mesmas, no fundo, do presencial, porque depende de uma habilidade de você ser aberto à ideia do outro, né, aprender a elaborar em cima da ideia do outro, não se contrapor, né, não entregar, não como é que se diz, não relaxar, né, porque o outro faz tudo, enfim, no fundo, essas competências continuam lá por trás, o que eu acho que é bom, né, porque, na verdade, não é que o digital nos traz para um outro lugar, a gente continua sendo gente, precisando aprender a ser gente bacana, e o digital só abre um caminho, putz, isso fica muito fácil, fazer um texto coletivo, né, putz, você vê o outro editando, você vai e adiciona uma ideia, isso é um requinte que não dá para fazer no papel, né, mas eu não sei se as competências estão bem claras, sabe, bom, para fazer um resumo, eu acho que avançamos, mas ainda não somos... Não fizemos a reflexão ainda, sabe, que poderia ser feita. Cabe, de novo, voltando à primeira pergunta, ou lá a segunda, o que a gente não desaprende mais, cabe alguém seguir batendo esse bumbo lá no colégio para que esses aprendizados não desapareçam, né, para que essas conquistas não virem fumaça. Bacana, a gente tem alguns comentários mais aqui. A Elaine Mello fala que eles trabalham muito com as crianças nas lives, o que elas já conhecem para dar segurança, né, para reforçar. E tem algumas perguntas sobre educação infantil. Aí, pegando até essa questão que você coloca, né, sobre algumas competências, né, que na verdade não são pelo digital, né, são competências naturais, normais, que a gente precisa desenvolver e ter, eu queria perguntar também se tem uma diferença, pegando até pelas perguntas, né, de educação infantil, como é que fica isso? A Elaine Mello fala, professor, para os menores da nossa escola, de 1 a 3 anos, fizemos videoaulas, lives com tempo bem curto, montamos kits com atividades para as famílias fazerem juntos, mas é muito difícil mesmo. E aí, pegando um pouco esse gancho, se existem competências diferentes dos professores, né, para segmentos diferentes, para áreas diferentes, né? Então, educação infantil, você precisa ter essas, em F1, F2, você pode comentar com a gente sobre isso? É uma pergunta boa, difícil, porque, assim, eu fiquei tentando, bom, eu vou tentar elaborar. Às vezes vou tender a responder que sim, que existem diferenças, mas se pensar bem profundamente, talvez não, porque, primeiro, né, eu acho que essa coisa de planejamento coletivo, ela está presente tanto para quem trabalha com pequenos quanto para os grandes, né? Que você consiga entender o que teu colega está fazendo para que você possa ser o mais interdisciplinar, o mais coerente, né? Na hora que você produz a tua sequência didática, o teu projeto, ele conversa com aquilo que está acontecendo lá no teu colega, nos outros colegas, né? Então, isso acho que não tem diferença. Colocar o aluno no centro do processo, ou seja, ouvi-lo, ter uma empatia, uma escuta, dar espaço para ele, colocar pautas e tal. Tudo bem que lá para frente essas pautas vão ficando cada vez mais relevantes, mas elas continuam elas são importantes desde os pequenos. A gente não tem alunos de menores de 4, nós começamos com o G5 lá que a gente chama, que são crianças que estão fazendo 5 anos no primeiro ano no Santa. Então, eu não tenho essa experiência com tão pequenos. Envolver, talvez, o diferente mesmo para os professores dos pequenos é a competência de lidar com as famílias dentro da sua sala, né, de aula. Já é uma família que entra mais na escola, que atua mais, tem mais reuniões de pais ao longo do ano. Alguém fala aqui do plano de regresso às aulas.
envolvendo o conselho de pais, né? Isso é muito legal. A gente não deu conta de pôr o pai tão dentro como a Lucimere aqui fala, né, no colégio dela. Mas os professores dos pequenos tiveram que lidar com esse pai assistindo a aula deles, e alguns pais dão palpite, respondem. Você vê que o pai está fazendo atividade com o menino, às vezes pelo menino, né, pela menina. Situações muito inéditas e algumas inóspitas mesmo, difíceis. Então, esse professor dos menores, ele tem que saber dialogar e preparar um contrato, né, pactuar com essa família de um jeito que seja coerente, o que eles fazem lá com o que ela faz aqui. E isso é muito rico. Os pais, os professores que trabalham com alunos maiores, já a família não está mais tão presente, o aluno resolvendo as coisas sozinho, acho que essa é uma diferença. Deixa eu ver, outra que eu anotei aqui, agora, pensando. Mas, por exemplo, tem coisas que... o lúdico, né? Uma coisa também que a gente... Parece, sim, que é muito mais importante que você seja lúdico no sentido assim, né? Você está dando uma live, então você entra com uma enquete no meio, e aí você faz uma gincana para ver quem faz mais pontos, sei lá. Essas ferramentas de live têm como você colocar enquetes, ou você tem outras ferramentas, isso começou a acontecer mais. Com os pequenos é um alvoroço, né? Eles ficam super excitados, viram fica bem bacana. Também não pode ser toda aula. Com os maiores é menos, né? Mas você também consegue ser lúdico no sentido de, né, produzir certos desafios, né? Mas acho que os dos pequenos têm um pouco mais nessa competência de fazer tudo parecer um lugar mais leve, e depois a gente vai ficando mais sério, né? Não sei se deve ser assim, mas é assim que é. Acho que é isso, mas a grosso modo, eu acho que são competências, é uma competência única que o educador tem que ter para lidar com um aluno ativo, né? Inteligente, que pauta as coisas, que traz coisas, e que a gente deve levar em conta essas pautas. É isso. Você fala do lúdico, né, para as crianças menores. As crianças maiores, os adolescentes e nós adultos também gostamos de nos divertir, né? Não são só as crianças pequenas. Isso vai se perdendo na escola, vai ficando uma coisa tão séria. Mas não, né? Como a gente gosta de se divertir, né? A Ana Cristina fala, pensando no retorno às aulas, vejo a importância de uma avaliação diagnóstica para identificar os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes e programas de recuperação da aprendizagem, ou seja, um ensino personalizado, né? Vocês têm pensado nisso? Putz, essa pergunta é super boa, super boa. Então, uma das questões que... Bom, aqui tem várias questões aí dentro dessa pergunta. Primeiro, realmente a gente tem um descompasso, né? Tem alunos que avançaram muito bem no remoto, alunos até que surpreenderam, que tinham uma postura mais difícil no presencial, na escola regular, e que se deram super bem nesse lugar aí, e que aparentemente, né, avançaram. E outros que a gente, como eu já falei, né, que se davam muito bem ali no presencial e que estão sentindo mais dificuldade. A gente não está conseguindo mapear perfeitamente esses descompassos, tá? Os professores sentem uma angústia, né? Eles começam a perder de vista o aluno e as suas dificuldades, porque eles mudaram os instrumentos, eles não têm as presenças, eles estão, né? E a gente precisaria, mas a gente está tentando também, uma coisa muito particular lá, o que a gente está tentando é não ficar muito obcecado por esse diagnóstico, tá? Porque a gente acha meio impossível, porque a gente acha que 2021, 22, 23, é óbvio que os alunos que vão mais sentir, talvez sejam os alunos que estão lá no final do médio, segundo para terceiro ano, que esses caras estão no fim do processo com a gente, tem pela frente um vestibular que vai ser cruel para eles. Se eles não forem autônomos, não foram autônomos nessa fase, eles vão sofrer mais, né? Mas os demais alunos, a gente está achando que tem 2021, 22, 23, essa escola vai
vai ir reconstruindo esse percurso, né? Então, essa é uma parte da resposta. Só posso ver a pergunta de novo, Ana? Tinha uma segunda parte da pergunta que me... É da Ana Cristina. Pensando no retorno às aulas, vejo a importância de uma avaliação diagnóstica, né, para identificar os O diferentes ensino níveis de personalizado. aprendizagem. Isso, do ensino personalizado. Então, essa parte é legal. Não sei, acho que eu dei uma resposta que talvez não era bem direto o que ela estava pensando. Essa coisa do personalizado, eu tenho uma convicção assim, né? Eu gosto dessa ideia de fato, a tecnologia ela permite uma leitura muito mais próxima daquilo que o aluno tá vivendo, as dificuldades de cada um, mas a gente não tem também não temos muita obsessão por esse atendimento personalizado. Inclusive, tem uma certa recusa dos professores de fazer isso no digital. Tem um pouco de preconceito, de achar que isso é uma coisa de mercado, sabe, que é meio... E tem uma dificuldade também até de operar essas ferramentas e ser capaz de produzir planos adaptativos e tal. A gente não chegou numa maturidade, vamos dizer assim, de digital, pedagógico digital, capaz de fazer os professores estarem pilotando sistemas adaptativos. A gente não tem geek, essas coisas lá no colégio, mas o Moodle, por exemplo, permitiria que você fizesse roteiros, colocasse avaliações intermediárias e dirigisse o aluno. A gente tem alguma ou outra experiência em que, a partir de uma avaliação mais bem feita, você consegue tirar lá alguma coisa, mas pouco. Eu diria que a gente avançou pouco nesse sentido, e eu diria que tem uma certa recusa intelectual mesmo de fazer isso assim, usando o digital. E talvez seja uma perda para nós, né? Pensando bem. Me perdoem, assim, pela maneira muito aberta, não aberta assim, no sentido, eu estou pensando junto com a pergunta, né? Não tem uma resposta. Talvez a gente perca, porque de fato é um ganho interessante. Se você tiver alguns diagnósticos que você possa, né, produzir algum material de apoio mais dirigido, né, e separar os grupos para determinadas situações. A gente tem muita aula de apoio, muita aula de recuperação, normalmente na escola, mas a gente usa pouco digital para dar esses diagnósticos. Talvez agora pudéssemos ter olhado isso com essa ênfase, não fizemos. Para olhar, né? São muitas coisas para olhar, né? Assim, foi tudo muito rápido, né? Aos poucos mesmo, assim, para a gente não se desesperar e se atropelar, enfim. E a Marta Lima, eu acho que sobre essa questão da personalização, ela traz aqui o comentário que ela diz: é importante que o professor reflita sobre o tempo da aula. A explicação dos conteúdos é essencial, mas a participação do aluno em sala também é primordial. E nesse processo se dá a personalização, né? Quando você deixa o aluno também falar, se colocar, né? O professor ali, nesse momento, ele está ouvindo o aluno, né? Muitas vezes, enquanto professores, passamos mais tempo na explanação e não priorizando a interação entre os alunos, no que diz respeito ao que os alunos já sabem sobre o assunto, né? Os conhecimentos prévios e as possíveis dúvidas que ainda tenham sobre aquilo que está sendo trabalhado. Acho que a Marta colocou bem, né? Assim, às vezes a gente vai tão longe, né, nessa personalização, quando o primeiro passo é ouvir, deixar o aluno se colocar, né, perceber o que o aluno já sabe, e a partir dali você começa a personalizar isso até para grupos, né. Tem algumas perguntinhas aqui, a gente já está nos nossos minutos finais aqui. A Joê Caio, a Juliana Pinheiro, ela pergunta: os movimentos colaborativos, a produção compartilhada é um dos legados, então, desse novo momento? E aí eu queria juntar com uma pergunta mais assim, quais são as competências, então, né, que os professores da sua escola, os professores pela sua experiência, né, pela sua vivência e seus estudos, que os professores precisam ter? Bom, então, acho que a primeira que me tange diretamente é um pouco sobre a cultura digital, né? Um mergulho nesse lugar para eles entenderem, né, que as ferramentas não são neutras, elas são, né, quando você opta por usar um editor de textos ou para fazer um trabalho de pesquisa
não usando nenhuma fonte impressa, você tem mais uma camada, né, de conhecimento ali envolvida, né, um outro produto que você chega, né. Eu acho que os professores ainda têm pouca reflexão sobre o papel, os riscos, né, e a nossa necessidade de formar esse jovem para ter consciência sobre como funciona o digital, como funciona essa indústria. Então, acho que falta muita educação digital para os nossos professores de modo geral. Estou falando dos meus lá, e provavelmente isso é coletivo, é comum, né? Bom, outra coisa que eu acho que a gente está aprendendo, mas é também um aprendizado duro, é essa coisa coletiva, né? É uma dicotomia, é um paradoxo. A escola foi construída baseada em muita autonomia, né, do professor. Vem lá da sua fundação, eram quase cátedras, né, no caso do Santa Cruz. E aí quase que, né, fazer uma supervisão, entrar na sala do professor, ou pedir para que ele publique o seu planejamento no detalhe, isso era um tabu. Isso agora está mais possível, está mais negociável, aconteceu, né? Os coordenadores estão entrando nas lives dos professores. Tudo bem, tem lá uma etiqueta, mas está tudo muito mais exposto. E aí a gente está aprendendo a trabalhar coletivamente, uma competência crítica, né? De você recuar do seu objetivo quando você enxerga o teu colega indo numa direção paralela, sei lá, algo que pode convergir, que você pode compor, né? Isso não é fácil, isso não está naturalizado ainda, mas acho uma perspectiva muito rica e uma competência super importante. Eu acho que eu citaria essas duas, assim, como um material para a gente refletir. Bacana, obrigada, Moisés. E aí eu queria, então, fechar aqui, né, antes, a Rafaela Andrade fala, live fantástica, eu também achei, professora, outras pessoas aqui comentando, né, a Anitta fala assim, educação digital, né, é muito importante, a Elaine Mello diz, obrigada por compartilhar sua experiência conosco, professor, eu também agradeço, e perguntar, então, no seu papel, né, de gestor, né, de coordenador, qual é o seu papel, então, até para ajudar os professores a se formar, né, nesse processo todo, o que os gestores também, né, qual é a ação, a atitude e as competências até dos próprios gestores nesse processo todo? Então, eu não sei, acho que foi pontilhado aí dentro da conversa, mas o meu papel mais importante, eu acho que é manter uma certa dúvida, uma certa reflexão crítica, sabe, sobre o que a gente está aprendendo, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente de alguma maneira, entrou nesse digital por necessidade e, né, uma reflexão permanente sobre as conquistas e as perdas, né, porque eu também acho que a gente tem que ter muita clareza que o mundo está ficando muito digital, talvez demasiadamente, a gente fica muito refém enfim, de plataformas, de redes sociais, de telas e tal, e talvez a gente precise, de fato, né, ter um equilíbrio. Eu acho que o meu papel é ficar enchendo o saco, no bom sentido, dos gestores, dos professores, para que a gente não mergulhe, né, de cabeça, não se venda, mas também não volte para aquele lugar da resistência, né, para que a gente procure achar o lugar de aproveitar bem essas super ferramentas, mas a serviço de um projeto que é muito mais amplo, né? E qual é o nosso papel como educadores digitais para que esses alunos saiam com também consciência, com capacidade. Então, acho que no meu lugar, né, que eu sou um educador de tecnologia, acho que o meu papel mais importante é isso. Mais do que da fluência, é da consciência. Mas uma coisa tem que vir junto com a outra, né? Também ele tem que se tornar um usuário digital melhor, ele professor, ele aluno, para poder parar e refletir sobre o que ele está fazendo. Então é um desafio. Num lugar que a gente não tem aula, né? Não tem uma aula de tecnologia na grade, a gente está sempre nas parcerias,
nos momentos de reflexão pedagógica, a gente faz um milagre lá para poder manter esse desafio possível. Bacana. A Marta Lima diz, muito bom, a pergunta não foi feita para ser respondida de pronto, foi feita para refletir sobre, e o professor fez reflexões bem importantes, como ele costuma fazer mesmo, viu, Marta? Foi um prazer. A Lucimere fala, excelente live, a Cláudia agradece por mais essa oportunidade, eu também agradeço a presença do Moisés, agradeço vocês aqui, os comentários, as perguntas, agradeço muito, muito obrigada, Moisés, como sempre, né, sempre nos trazendo aí reflexões, né, abrindo os nossos horizontes aqui. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. É muito legal, porque me faz também olhar para o que eu estou fazendo e parar para pensar. Muito bom. Agradeço. Bacana. E, gente, quem não pôde assistir, né, a conversa completa, quiser ver de novo, né, para continuar a reflexão, ela vai estar aqui na página da Moderna Compartilha no Facebook, vai estar no YouTube da Editora Moderna. E lembrando que a nossa próxima live do ciclo de Educação Inovadora vai ser no dia 19 de agosto, às 17 horas. A Januária Alves e a Flávia Aidar falarão sobre educação e educomunicação e educação midiática. E as duas são feras no assunto. Sugiro que vocês já se inscrevam, né, para receber notificação. E fiquem ligados nas nossas redes sociais do Compartilha para acompanhar todas as novidades e ações para as escolas e famílias. Eu agradeço muito a todos vocês, foi um prazer estar aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.